Você já ouviu falar em tráfico de órgãos no Brasil? Talvez sim. Esse trabalho é tão bem arquitetado que até hoje as pessoas acreditam que se trata de uma lenda urbana. Eu vou falar hoje de um homem que luta há 20 anos por justiça pelo assassinato do seu filho, Paulinho Pavese, que foi assassinado por médicos no ano 2000 em Poços de Caldas, Minas Gerais. Paulinho havia sofrido uma queda e foi levado ao hospital e lá ele é declarado como morto. Mas a verdade é que ele ainda estava vivo. O seu pai, Paulo Pavese, ao rever as contas do hospital, percebe que as contas não batem, que o valor está extremamente alto. E a partir disso, ao contestar as contas do hospital, ele mais tarde vai descobrir que na verdade seu filho foi morto por tráfico de órgãos. O caso é extremamente complexo e o único modo de vocês terem noção completa é lendo o livro Tráfico de Órgãos no Brasil, o que a máfia não quer que você saiba. No livro, Pavese conta como ocorreram os fatos através de uma perspectiva do tribunal onde ele pede asilo pelo governo italiano, além de ele reunir as provas e enfrentar a máfia. Fizeram de tudo para abafar o caso, né? Ministério Público, políticos, policiais, delegados, a mídia. A cidade de Poços de Caldas é cercada por cúmplices, né? E ele, com muito custo, consegue abrir a CPI do tráfico de órgãos, onde ele conhece uma mulher chamada Damares Alves, que é hoje a nossa ministra dos Direitos Humanos, e nessa CPI ele é completamente desqualificado, né? Ele é dito como louco, a mídia fica completamente calada, apenas os médicos são prestigiados, e ele sofreu tanta pressão, porque além do filho ter sido assassinado, que foi só isso já é uma dor absurda, mas o seu casamento foi destruído por ameaças, ele perdeu o emprego, ele tinha uma carreira brilhante, ele tinha carreira em ascensão na área de TI, a sua reputação foi assassinada, sabe? Fora isso tudo, a pressão externa fez com que ele procurasse asilo pela Itália e ele conseguiu provar que realmente eram criminosos e de 9 médicos, apenas 6 foram presos e ficaram presos por apenas 3 meses, né? E esse livro aqui, ele foi censurado, além das suas redes sociais também foram censuradas, Twitter, Facebook, Instagram, além também do YouTube, né, que foram 8 canais derrubados. E hoje ele está em Brasília para tentar novamente com a Damares para resolver o caso dele, né, porque são 20 anos e eu ainda escuto certos conservadores dizendo que ele precisa ter paciência. Paciência? Gente, eu não sei que mundo que vocês vivem, mas 20 anos, pelo amor de Deus, que paciência. A vida do cara foi completamente destruída. Viveu longe das filhas dele. Paciência o quê? Você sabe o que eu acho? Eu acho que muitos desses conservadores não têm coragem suficiente. Se eles tivessem 1% do que o Pavese tem, e eles não têm nem isso, nem 1% de coragem e força que ele tem. Pelo amor de Deus, escutei coisas horríveis essa semana. Uma jornalista, depois escutei que uma jornalista que fez entrevista com ele virou e falou que quer distância. Só porque não segue o que vocês querem, só porque não pode criticar o governo. Não pode criticar o governo, esses são os conservadores. Esses são os conservadores de hoje em dia. Então, gente, eu peço a vocês que pressionem a Damares. Sabe, não dá mais para continuar com isso. Isso aí é grave, até hoje isso acontece. Isso interfere diretamente nas nossas vidas. Qualquer um de nós pode ser o próximo. Vocês acham que não? Leiam um livro. Leiam um livro. Porque aqui tem provas disso, né? E, enfim, eu tô aqui pelo Paulo Ayrton Pavese, porque eu acho um absurdo o que estão fazendo esses conservadores que nunca deram espaço e os poucos que deram espaço não tiveram coragem o suficiente. Então, Pavese está lá em Brasília, vai fazer a greve de fome dele e vamos que vamos ver se a Damares vai agora finalmente atender, porque vai deixar um homem morrer de fome? Vamos ver, né? Gente, estou um pouco revoltada, mas eu vou deixar na descrição do vídeo o e-mail. A gente disponibiliza de graça o PDF para vocês, tá? Quem quiser o livro, eu envio na hora o PDF, tá bom? Um beijo.